Continuando o nosso evento, receberemos Vitória Maciel Delay, técnica em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, atualmente é aluna do curso de Farmácia da UniOeste, onde realiza pesquisas no Laboratório de Bioquímica de Micro-Organismos. Vitória apresentará agora a palestra intitulada Os fungos e a sua capacidade de secretar macromoléculas de elevado interesse biotecnológico, enzimas pectinolíticas. Boa palestra a todos! Olá, o meu nome é Vitória Maciel Delay, eu sou aluna do curso de Farmácia aqui da UniOeste. Eu faço iniciação científica no Laboratório de Bioquímica de Micro-Organismos com o professor Alexandre Maier e eu vim falar um pouquinho sobre os fungos e a sua capacidade de secretar macromoléculas de elevado interesse biotecnológico, em especial sobre as enzimas pectinolíticas. Bom, para começar, os fungos formam um grupo bastante heterogêneo de organismos. Eles podem ser aclorofilados ou clorifilados, uni- ou multicelulares e eucariotas, e são conhecidos como mofo, bolores, cogumelos, leveduras, poliporos, carvões e ferrugens, e vão desempenhar um importante papel em seu nicho ecológico, uma vez que eles realizam relações mutualistas com algas formando os líquens e com as plantas formando as micorrizas, além de fazerem algumas relações simbiotas, atuando como parasitas ou como patogênicos, e daí vão causar algumas doenças, principalmente na pele, como micoses e frieiras, e também como predadores de diversos organismos. Os fungos eles apresentam uma digestão extracelular. Isso faz com que eles sejam classificados como biodegradadores naturais, uma vez que eles vão quebrar macromoléculas em unidades monoméricas menores até que essas atinjam a solubilidade necessária para serem incorporadas ao seu nível celular. Para isso, eles liberam um coquetel enzimático, que vai atuar diretamente no substrato, degradando as macromoléculas em unidades monoméricas menores, digerindo assim o alimento, até que esse seja absorvido como composto mais simples. As enzimas, por sua vez, são proteínas com atividade biológica. Elas possuem uma estrutura molecular complexa e são constituídas por uma parte proteica, que pode haver lipídios e carboidratos ancorados à sua estrutura terciária ou quaternária. São uma alternativa para substituir os catalisadores químicos, uma vez que atuam também diminuindo a energia de ativação, assim tornando algumas reações possíveis e acelerando outras, e têm um menor impacto ambiental. Possui ainda uma maior eficiência nos resultados, uma vez que essas enzimas têm uma grande especificidade aos seus substratos. Os fungos são os principais produtores de enzimas, uma vez que podem ser produzidos em larga escala e em um curto intervalo de tempo. As principais enzimas secretadas são as celulases, chilanases, pectinases, invertases, amilases e fosfatases. As celulases, elas fazem a degradação dos compostos celulíticos. As enzimas que fazem essa degradação, elas são classificadas como um complexo celulítico e catalisam a clivagem da ligação glicosídica beta-1,4 e libera resíduos de deglicose como produtos. Já a xilana é uma endoenzima. Ela atua sobre a molécula achilanases. Elas são endoenzimas que atuam sobre a molécula de xilana, que é um polímero das hemiceluloses. As hemiceluloses são encontradas principalmente na parede celular primária dos vegetais. E como produto, ela libera resíduos de xilooligosacarídeos. As invertases catalisam a reação de hidrólise da sacarose. Elas catalisam a hidrólise da ligação glicosídica beta-2,1, liberando glicose e frutose como resíduo. Ela é empregada principalmente na indústria alimentícia pela sua capacidade de produzir açúcar invertido. Já as amilases vão catalisar os amídeos e são classificadas de diferentes formas, dependendo de como atuam sobre a molécula do amido, ou seja, dependendo do seu mecanismo de ação. E ela é utilizada principalmente na panificação.
As fosfatases, elas são hidrolases e atuam sobre o substrato fosfomonoésteres. Elas são divididas em três grupos principais, que são as fosfatases alcalinas, as fosfatases ácidas e proteínas fosfatases. Essa classificação depende do seu mecanismo de ação e das características reacionais em que se encontra. As pectinases, por sua vez, são um grupo de enzimas hidrolíticas que catalisam a degradação das substâncias pépticas. Elas atuam de forma sinérgica na lamela média e na parede celular vegetal e podem ser produzidas por plantas, fungos filamentosos, leveduras ou bactérias, sendo que a produção por fungos filamentosos pode causar algumas modificações em suas enzimas, conferindo maior termoestabilidade e estabilidade a pH. Característica importantíssima para a aplicação biotecnológica e industrial dessas enzimas, e que a tornam de maior interesse do que aquelas derivadas de plantas. As pectinas, elas são encontradas principalmente na lamela média e é um dos principais polímeros da parede celular vegetal. Elas estão presentes naturalmente nas frutas, portanto elas podem causar alguns problemas no processamento dos sucos de frutas, uma vez que na extração dos sucos elas ficam dispersas no meio, fazendo uma queda do rendimento, um aumento da viscosidade que gera um entupimento dos filtros e assim diminui a velocidade de processamento, além também de tornar esses sucos inferiores em relação aos compostos aromáticos e de cor. Elas podem interferir também no processo de concentração dos sucos, uma vez que cristalizam durante a sublimação da água. As pectinases elas podem ser classificadas de três formas, dependendo do seu mecanismo de ação, como hidrolase, esterases e liases. As hidrolases, elas catalisam a clivagem hidrolítica da ligação entre o ácido poligalacturônico e a pectina, respectivamente. Já as esterases, elas vão catalisar a desesterificação do grupo metil, formando ácido péptico. E as liases, elas vão catalisar a clivagem do ácido péptico e da pectina, respectivamente. Essas enzimas elas têm um elevado potencial biotecnológico, uma vez que elas podem ser aplicadas na indústria de bebidas, na indústria alimentícia, na manufatura de papel, na indústria têxtil e como aditivos de reação. Os fungos, os gêneros Aspergillus niger e Penicillium se destacam na produção de pectinases, uma vez que, além de secretar uma maior quantidade dessas enzimas, geram algumas mudanças nelas, as tornando mais viáveis, mais estáveis a pHs e a temperaturas mais altas. Os fungos apresentam vantagens para a produção enzimática, uma vez que podem ser produzidos em larga escala, em um curto intervalo de tempo, e liberam as suas enzimas diretamente no meio extracelular, facilitando a sua obtenção, uma vez que só se faz necessário um processo de separação sólido-líquido, que é feito por filtração, para separar o micélio do extrato enzimático bruto. No entanto, os fungos também produzem enzimas intracelulares. Para obtê-las, é preciso fazer a separação sólido-líquido, ou seja, filtrar o micélio do extrato enzimático bruto e o rompimento celular e a precipitação de proteínas. E assim é possível obter as enzimas intracelulares. Os fungos, eles podem ser cultivados tanto em cultivos líquidos quanto em cultivos sólidos. E as características de cultivo vão afetar muito a produção enzimática. E testar as condições de cultivo é uma das coisas que a gente faz no laboratório de bioquímica, um dos experimentos base, para que assim a gente tenha uma maior expressão da enzima de interesse. Ano passado, eu trabalhei com o fungo PA3S20MB e eu testei as melhores condições de cultivo relacionadas ao meio de cultura, ao tempo de cultivo, à temperatura de cultivo e à fonte de carbono. Eu testei o fungo em sete diferentes meios, todos eles com composições distintas. E o fungo apresentou uma maior atividade em meio cano. Provavelmente, a solução de sais de cana presente nesse meio favoreceu a indução de pectinases.
Já em relação ao tempo, o fungo apresentou uma atividade enzimática constante até 144 horas, uma atividade crescente até 144 horas, desculpa, e depois se manteve estável, indicando, né, o término do cultivo. Portanto, o fungo PA3S21B tem o maior crescimento, né, a maior secreção de pectinases em 6 dias. Ele também apresentou características mesófilas, que significa que ele cresce melhor em temperaturas mais baixas, mais próximas ao ambiente, entre 24 e 32 graus Celsius, sendo que a maior atividade enzimática e o maior crescimento visual dele foi a 28 graus Celsius. Essa temperatura é bastante vantajosa quando se pensa na aplicação industrial, uma vez que ela diminui os custos com o aquecimento de reatores para cultivar os fungos. Esses resultados eles podem variar muito de acordo com o gênero do fungo, de acordo com o fungo e também de acordo com a enzima de interesse. Portanto, se faz necessário sempre testar as melhores condições de cultivo, porque elas vão estar diretamente relacionadas à atividade enzimática e por uma enzima ter um potencial de ser aplicada industrialmente, ela precisa ter uma boa atividade enzimática. Continuando, né, com o exemplo do fungo que eu trabalhei ano passado, a melhor fonte de carbono para ele foi a casca de maçã. Mas em outro fungo, essa característica podia ser alterada. Outro fungo poderia, por exemplo, crescer melhor em casca de batata. Então, só para frisar que é bastante importante testar as condições de cultivo. E a partir disso, a gente consegue concluir que os fungos filamentosos realmente têm um grande potencial biotecnológico, porque eles são capazes de secretar enzimas por conta, né, da característica de possuir uma digestão extracelular. E eles facilitam a obtenção dessas enzimas, uma vez que eles secretam elas diretamente no meio extracelular. Por quê? Porque eles precisam degradar o alimento, então por isso eles liberam elas no meio extracelular. E elas também podem ser produzidas eles também podem ser produzidos em larga escala e em um curto intervalo de tempo. Aqui estão algumas das referências utilizadas para montar essa pequena apresentação. E os nossos agradecimentos especiais vão para o CAPES, para a Fundação Araucária, para a UniOeste e para a CNPq, pelo apoio e o fomento às atividades de pesquisa, e também para todo o apoio, a realização e a organização desse evento, porque sem eles não seria possível. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, desejo um ótimo evento a todos e qualquer dúvida à sua disposição. Grande abraço!